não ia nem falar, né? Porque eu estou feito você. Eu acho que é melhor escutar do que falar. Mas eu tenho que discordar de 3 coisas suas que você falou hoje. Se você me permitir. Posso? Fazer o quê? Vai lá, manda ver. Primeira coisa, né? Que você falou aí que eu não concordo. Você falou o seguinte: se eu morresse, eu ia ver Cristo de pertinho. Não precisa morrer para ver Cristo de pertinho. Ele mora dentro de mim. Ele está pertinho. E eu conheço ele e continuo a conhecê-lo. Então, a gente não precisa morrer para ficar pertinho de Cristo, não. Ao contrário, a gente precisa estar vivo para estar perto de Cristo. Essa é a diferença, né? A religião fala isso. Morra para estar perto de Cristo. Mas a palavra fala o contrário. Viva para que Cristo viva através de você. É a primeira coisa que eu discordo. A segunda coisa que eu discordo, quando você falou aí, é que Cristo sem mim é Cristo. Eu sem Cristo, Cristo sem mim continua sendo Cristo, e eu sem Cristo não sou nada. Discordo de você também. E discordo de quem inventou essa frase. Cristo sem mim, ele é uma parte de Cristo faltando. Porque se eu sou parte do corpo multilembrado de Cristo, se eu não estou nesse corpo, algo está faltando no corpo de Cristo. Então, Cristo sem mim não é Cristo totalmente. Ele precisa de mim e eu vou provar isso na palavra. Né? Vou provar. Eu botei o versículo aí. Manuel gosta de botar o versículo e gosta de explicar. Eu gosto de botar o versículo e gosto que as pessoas pensem por que eu botei aquele versículo. Porque o Espírito Santo pode revelar a mim e revelar ao meu irmão. Não precisa eu ensinar a ninguém. Se ele ler e não entendeu, ele pode dizer: Espírito Santo, por que Paulo botou esse versículo aqui? O que é que ele queria dizer? O Espírito Santo vai revelar. Essa é a intenção, que cada um busque. Como eu falo, nós temos que buscar. Né? Porque dar mastigado é muito fácil. Né? Ronaldo, deixa eu ver se a terceira que você falou que eu não concordo. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui, o que foi? Eita, a terceira agora eu não estou lembrando, não. Mas, se eu lembrar, eu digo aí. Você foi falando, eu não quis interromper, né? Uma foi essa, de estar perto de Cristo, a outra foi Cristo sem mim. Teve outra coisa que você falou. Mas, se eu não lembrar, depois eu falo para vocês. Né? Se a gente for lá em Êxodo, eu não gosto muito de ler o Antigo Testamento. Fala a verdade a vocês, eu não gosto muito, né? Mas hoje o Espírito Santo me tocou a ler Moisés. Não, vai lá ler Moisés, alguma coisa de Moisés. Eu não vou ler como Deus conversou com Moisés, né? E estava na mesa conversando com o Rejane, e a gente lendo e analisando o que é que aconteceu naquele momento, né? Eu vou ler para vocês e vocês vão entender. Manuel agora falou o seguinte, logo no começo: corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. A gente vem falando há 3 anos do corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas alguém pode me dizer para que vai servir o corpo de Cristo? Para que serve o corpo de Cristo? Por que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Hã? Êxodo do quê? A gente está pregando que faz... Êxodo quanto? Êxodo. Êxodo 3, 7. A partir do versículo 7. Alguém arrisca dizer por que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Ou para que Cristo precisa de um corpo? Ou por que esse corpo de Cristo precisa ser manifesto? Eu vejo que essa
essa colocação que o apóstolo Paulo nos mostra em suas cartas sobre a revelação do corpo de Cristo, a revelação de Cristo, na verdade, a formação de Cristo. E essa manifestação é para o entendimento. Eu observo, eu posso, a minha forma de pensar, Paulo, é sobre isso. Ele usa essa expressão corpo, a formação do corpo, porque ele faz uma correlação com o nosso corpo, como nós somos perfeitos com todos os nossos membros e como eles se completam, um servindo ao outro. Cada um tem sua posição, né? Mas servem uns aos outros e juntos fala dessa perfeição. Né? Eu sozinho não sou corpo sozinho, sou parte de um corpo. Eu entendo que porque existe um corpo, porque precisa de um corpo, apenas para a gente compreender. Na verdade, ele é espírito. Ele sendo espírito, a necessidade desse corpo é a nossa compreensão. Agora, ele nos fez dessa forma e mais na frente eu creio que a gente vai conseguir compreender essa ideia do corpo glorioso, assim como ele ressurreto, ele mostrou essa forma, né? É possível que exista essa forma? Alguns textos na Bíblia mostram que sim. Mas eu vejo que, para mim, não faz sentido. Eu entender como ele é espírito, para mim é suficiente. Agora, essa formação, essa unidade, esse ajuntamento, nós estamos sendo um nele, sendo formados nele, se dá a entender. Isso facilita o nosso entendimento. Eu percebo dessa forma. Eu creio que tem mais coisas a se revelar assim, mas a princípio eu percebo assim, sabe, Paulo? Você não está errado. Cada um que falar alguma coisa sobre o corpo de Cristo não vai estar errado. Vocês não se preocupem em falar, porque nada do que a gente fala do corpo de Cristo vai estar errado, porque tudo isso é o corpo de Cristo. Mas existe, no meu ver hoje, uma função do corpo de Cristo. Né? Por que fazer parte do corpo de Cristo? Só para dizer que fazemos parte do corpo de Cristo? Só para dizer que conhecemos a natureza de Cristo, essa natureza está sendo revelada no seu corpo, que é verdade, né? Mas essa natureza está sendo revelada no corpo para quê? Qual o motivo? Qual o objetivo? Né? É a oração que o Ronaldo falou agora. A criança tinha um objetivo. Eu quero a casa da Barbie para brincar. Mas, quando ela viu a dificuldade de conseguir a Barbie a casa da Barbie para brincar, ela disse, não, eu vou forçar um pouco a barra e vou dizer que meu pai vai brincar comigo. Mas existia um objetivo para ela, no coração dela. Eu quero a casa da Barbie para brincar, porque eu vi uma colega minha, ou via uma criança que tinha, e esse desejo veio no meu coração, mas existia uma função, um objetivo para ela. Né? Não só era simplesmente ter a casa da Barbie, ela queria brincar, ia mostrar o colega, ou queria levar uma colega para a casa dela para brincar com a casa da Barbie. Alguma coisa tinha no coração dela que a moveu a querer a casa da Barbie. Né? Então, é mais ou menos isso. Veja só o que Moisés fala aí. O que Deus fala para Moisés, né? E depois Moisés não entende. E é isso que a gente tem que entender. Eu vou ler lá, Êxodo 3:7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Primeiro, você vê o mover do coração de Deus. Deus tinha algo que queria fazer. Gente, Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, vou abrir meu coração para você agora, Moisés. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. E Deus está abrindo o coração dele hoje para nós, que queremos e fazemos parte do seu corpo mebrado, e ele está dizendo, Anselmo, está acontecendo isso, isso e isso. Manuel, está acontecendo isso, isso e isso.
Ronaldo, está acontecendo isso, isso e isso. Adriano, está acontecendo isso, isso e isso. O que é que vocês vão fazer a respeito disso? O que é que vocês estão fazendo a respeito disso? O que é que vocês, como corpo de Cristo, muito lembrado, estão fazendo a respeito disso? O que é que vocês podem fazer para me ajudar a respeito disso? Vê que interessante como o diálogo se continua esse processo. Veja o versículo 8. Veja o que o pai falou. Eu só tinha visto isso uma vez, que Ronaldo já tinha falado isso para mim, né? Que Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo na terra, lá na Torre de Babel. Né? Aí Deus disse, eu desci para ver o que eles estavam fazendo. E o intuito dele no coração, se Deus não tivesse confundindo a língua, esse intuito teria acontecido, não é, Ronaldo? Mas a primeira coisa que Deus fez foi descer na terra. Vê o que Deus fala nesse versículo 8. Veja que interessante. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Gente, o que é que Yahvé estava falando aí? O que é que ele queria dizer com isso? Desci, portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazer subir aquela terra, uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel. No lugar dos cananeus, dos heteus, dos hebeus, dos perezeus, dos saveus, dos jebuseus, eu desci para livrar o meu povo. Poxa, se o pai desceu para livrar o povo, por que ele estava conversando com Moisés, discutindo? Ah, Moisés, o povo está falando isso, está dizendo que está sofrendo, eu estou vendo que eles estão sofrendo, estão apanhando, né? Estão matando as criancinhas para que não sobre homens, para que não rebele. Você foi um dos que escaparam dessa morte. Genocídio, né? O pessoal fala do genocídio de Bolsonaro, mas ninguém fala do genocídio do Egito, né? O cara matou crianças, gente. Não sei quantas crianças foram mortas. Recém-nascidos. Nascia, já matava. Imagina o terror que era uma mãe saber que estava grávida, não tinha ultrassom naquela época, e ela saber que quando seu filho nascesse, fosse homem, teria que matar. Qual é a mãe que dormiria grávida, pensando... Era terror. E Deus estava vendo tudo isso de lá, né? E aí ele fala que desceu para resolver. Vocês acham que Deus tem poder para resolver isso, essa causa? Sem dúvidas. Deus podia simplesmente chegar lá e dizer, Faraó, estralar o dedo, libera meu povo aí, cara. Dá ouro, prata e toda a riqueza do Egito e libera meu povo. Poderia? Poderia. Com certeza. Só que existe um princípio no mundo espiritual que só pode agir na Terra quem tem um corpo físico. Só pode agir na Terra que nós estamos, que tem um corpo físico. Físico, que você pega, que você palpa, que você vê, que você beija, você abraça, feita a Emília está abraçando Anselmo aí, que anda, que fala, que se alimenta. Só age na Terra um corpo físico. E Deus precisava de um corpo físico para liberar o seu povo. Por que que Deus insistiu tanto com Moisés? Moisés, não que eu tenha a língua presa. Moisés, eu vou ser sua boca, Moisés. Moisés, eu vou estar com você. Vamos continuar lendo. Vamos para o versículo 9. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que eu me perdi, gente. Eu até pulei alguns versículos aqui para ter o entendimento.
Eu acho que do 8 eu fui para o 10. Pulei o 9. Aí as ideias que vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Oxente, no versículo 8 ele fala que vai livrar, que vai levar o povo para uma terra que manda leite e mel, vai tirar do povo que mora lá, e agora chega para Moisés e diz: Moisés, vem cá, que tu vai liberar meu povo. Oxi, tá meio lógico isso aqui, né? Vem agora, pois, diante te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí depois eu pulei para o 14, né? E disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais ainda: E dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a voz. Tem uma tradição que fala o seguinte, né? Que eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. Tem uma tradição que fala, não eu sou o que sou, mas eu sou o que você precisar que eu seja. É o que Ronaldo falou. Você precisa de saúde? Eu sou o que você precisar que eu seja. Você precisa de dinheiro? Eu sou o que você precisar que eu seja. Você precisa de um filho? Eu sou o que você precisar que eu seja. Você precisa de libertação? Eu sou o que você precisar que eu seja. Só que o pai, para realizar isso, ele precisa de um corpo físico. Deus não tinha autoridade de chegar para o faraó, sendo espírito, e exigir que ele libertasse o seu povo. Ele só poderia fazer isso através de uma pessoa, de um corpo físico. Por isso que ele precisava de Moisés. E ele disse: vai, Moisés, porque eu vou ser a tua boca. Sabe por que Cristo precisa de um corpo hoje? E você fala que faz parte desse corpo? Porque Cristo é espírito agora. E ele precisa de um corpo físico para agir na terra. Sabe o que é que significa? Que ele precisa de mim, de você, para fazer o que deve ser feito. Sabe o que é que ele está dizendo ao seu coração agora? É a tristeza que move o coração dele. Gente, tem muitas pessoas passando fome por aí. Gente, tem crianças se prostituindo. Gente, tem velhinhos dormindo na rua, sem tomar café, morrendo do frio, quando chega o frio de São Paulo. Aí a gente, não, mas isso quem vai fazer é o governo, né? Isso é ação do governo, isso... Não, isso é obra do corpo multimembrado de Cristo. Eu estou falando de algumas obras, mas tem outras obras que nós temos que fazer, né? Eu estava conversando com o Regiane. Primeiro, aos da fé. Sobrou a quem Cristo moveu o nosso coração. O que foi que o pai fez com Moisés? Moisés, o pai chegou para Moisés: Moisés, meu povo está passando assim, 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 assim. Eu desci para resolver esse problema e eu vou usar o seu corpo físico para liberar o meu povo. Moisés, mas eu não sei nem falar. Se preocupe não, Moisés. Eu falo com você. Eu vou ser a sua boca. Mas Moisés insistiu tanto que não conseguia falar, ele teve que ir com a boca humana, né? Com o irmão dele, Arão, para falar no lugar dele. Mas a função do corpo de Cristo multimembrado, gente, é estarmos vivos. Pronto, Ronaldo. Lembrei a terceira coisa que eu não concordo com você. Quando você falou que você viver ou morrer não faz diferença para Cristo, para o corpo. Faz. Se você morrer, uma parte da missão do corpo de Cristo, multimembrado, que tem que ser feito nessa terra, morre junto com você. Por isso que você não morreu. Por isso que o Pai não lhe levou. Porque você tem que cumprir essa função do corpo de Cristo multimembrado. E é por isso que nós temos que vencer a morte. Porque nós temos uma missão. Nós só podemos cumprir essa missão na Terra dentro de um corpo físico.
Nenhum espírito tem autoridade de se mover na terra. Então, Satanás, como espírito, não tem mais nem autoridade de se mover na terra. Ele só se move através de corpos físicos, usando pessoas para que possam fazer o trabalho sujo dele. Vocês entenderam agora por que Alexandre de Moraes está lá no Supremo Tribunal Federal? Porque Satanás precisa de um corpo físico para se mover naquele tribunal. E nós somos o corpo de Cristo multilembrado. Nós somos o físico que Jesus está usando para se mover na terra hoje. Então, gente, não fale bobagem, como o Ronaldo falou. Não exerça fé para o que é errado, o que é mal, né? Estou com dor nas costas, não falo. Mesmo que você sinta essa dor, exerça sua autoridade, como o Ronaldo falou, né? Pode até contar, 1, 2, 3, dor, saia. Eu tenho como é o nome do documento, Ronaldo? O nome do documento que você falou, que a gente tem... Nova identidade em Cristo Jesus. Não, é o documento que você falou que o tribunal usa para... Libelo. Libelo. Vamos usar o nosso libelo que Cristo nos deu. Eu concordo com você, Ronaldo. Sempre pensei assim, mas nunca calculei a data. Eu não vejo mais o passado e o presente sem não ser na cruz de Cristo. Antes do consumado e depois do consumado. Está consumado. Existe antes e existe depois. Concordo com você plenamente. Espiritualmente, sou um com você nisso. Então, por que Cristo precisa de um corpo? Agora vocês entendem por que Cristo precisa de um corpo? Porque sem a autoridade do corpo físico, nós não podemos agir nessa terra. Se Ronaldo morre, infelizmente, Ronaldo, você tem que ficar na nuvem de testemunho, torcendo. Porque você não vai ter mais autoridade nessa terra para agir. Agora, se você fica como você pediu, e ele lhe concedeu que ficasse, pergunte ao coração, Pai, o que é que tem no teu coração para eu fazer aqui? Por que tu me deixaste nessa terra? O que é que eu, através do meu corpo, posso fazer pelo cabeça Cristo? O que é que eu tenho que declarar nessa terra? Pelo cabeça Cristo. Que eu, com o corpo físico, tenho autoridade de fazer isso. Por isso que ele falou, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar, eu vou mandar o Espírito Santo, e vocês vão fazer obras maiores do que o que eu fiz, porque vocês ainda vão estar aqui na terra, no corpo físico. Amém? Não sei se vocês estão entendendo. Mas isso é muito profundo. O corpo de Cristo, quando ele se revelar realmente, gente, a gente vai atravessar paredes, né? A gente vai fazer efeito Anselmo, fala, né? De vez em quando eu quero comprar um aviãozinho desse de Anselmo aí. Estou aqui, vou lá para o Japão. No Japão. Vai acontecer, Anselmo, vai acontecer. Isso não é brincadeira, não. Isso é realidade. Esse corpo de Cristo vai ter poderes que você não imagina. Por isso nós vamos fazer obras maiores do que a que ele fez. Né? Imagine quantos Cristos estão andando nessa terra hoje e não sabem isso que você falou, Ronaldo. Nós não temos consciência do que nós somos em Cristo, do que ele já fez, do que ele pagou. O libelo, você falou, né? Eu não sei se estou falando certo o nome do documento. Mas onde a gente chegar, a gente pode apresentar esse libelo. Ah, não, Ronaldo, você está devendo. Não. Tudo aqui, o documento. E falar com autoridade, sem duvidar. Porque isso é verdade. Porque nós somos esse corpo de Cristo. Nós somos os Cristos que estão andando hoje na Terra. Porque nós temos um corpo físico. Por isso que Jesus não pode fazer mais nada na Terra. E ele diz, eu vou para o Pai e não vou fazer mais nada. Vocês vão fazer. Está tudo na mão de vocês. Cristo tem o comando de tudo e nós temos o controle. O que é o comando? O comando é o desejo do coração dele. Então, ele revela esse desejo para o seu corpo e o seu corpo tem o controle de exercer autoridade sobre aquilo que está no coração do Pai. Né? Eu estava até comentando aqui com o Regiane, quando o Ronaldo estava falando sobre a oração, eu digo, olha, Regiane, nem todo mundo
foi designado, ou o pai vai chegar para conversar com ele e dizer, vou te dar riqueza. Não, eu vou te dar autoridade para você fazer isso, vou te dar autoridade para você... É aquilo que nós fomos designados para nascer. Moisés nasceu com um propósito, ele veio para a terra, como o Ronaldo falou. Existia lá no pai, Moisés estava lá no pai, e ele decidiu vir para a terra. Porque ele tinha uma missão, liberar o povo do Egito. Por isso que o pai insistiu tanto com Moisés. Moisés, tem que ser você. Moisés, foi você que decidiu vir para a terra. Você disse que viria e ia me ajudar a liberar meu povo que está escravo. Moisés, lembra disso. Moisés, Moisés, Moisés. E Moisés fez a missão dele. Então é isso. Ronaldo, você veio com missão. Cada um de nós, do corpo de Cristo, veio com missão. Nem todos têm a mesma missão de todos. Então nós temos que explorar do coração do Pai aquilo que o Pai quer para nós hoje, que nós façamos. O que o Pai coloca no meu coração e quer que eu fale não é a mesma coisa de Pedro e de Rivanda, não é a mesma coisa de Rejane, não é a mesma coisa de Ronaldo. Então, nós temos que chegar para o Pai e dizer, Pai, como tu falaste com Moisés, me diz o que está inquietando o teu coração, aquilo que te preocupa, aquilo que te perturba, porque isso estava perturbando o pai, tanto que ele desceu e disse, eu vou resolver esse problema. Diz qual é o problema que tu quer que eu resolva. E capacita-me. Se for para eu falar, que tu fales através de mim. Se for para eu pegar, que tu pegues através de mim. Se for para eu ir lá e andar, que tu andes através de mim. Se for para eu amar, que tu ames através de mim. Porque eu tenho um corpo físico, eu faço parte do corpo multimembrado de Cristo, e eu posso exercer essa autoridade. Isso é maturidade. Né? Isso é tremendo, gente. Isso, quando a gente tiver Amém. consciência do que nós somos em Cristo, nada vos será impossível, né? Nada nos é impossível, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que nós fazemos parte do corpo membrado, é por isso que Cristo precisa de um corpo. Porque sem um corpo, ele não consegue agir, ele não consegue fazer, e não vai ser cumprido tudo que o Pai prometeu. Né? Inclusive vencer a morte. Né? Então, a morte já está vencida, nós só temos que fazer como o Ronaldo falou. Libero! Ó, morte, show. Tem um senhor aqui no restaurante que ele faleceu segunda-feira. É um restaurantezinho que eu, Ronaldo, e o pessoal, quando veio aqui, a gente foi almoçar lá, aquele restaurante bem simples, Ronaldo, lembra? Que ruim. O marido da dona daquele restaurante, que é a dona Quitéria, ele faleceu. Ele tinha uns, acho que perto de 90 anos. Mas esse homem já teve 3 AVC, dois ataques do coração, né? Problema do coração, e há um tempo atrás ele teve um problema do coração. Aí eu disse a Regina, ele enganou a morte muitas vezes, né? Porque ele passou por tudo isso e não morreu. Então, é o que a gente tem que fazer, enganar a morte, dizer, ou enganar não, ou mostrar a morte e libelo, né? Olha, comigo você está perdida, né? Não vem com o teu agrilhão para cá, não, que ele não tem poder sobre nós. Membros do corpo de Cristo muito lembrado. Né? Então, gente, não sei se eu consegui expressar o que é que eu queria falar, né? Outra coisa importante, eu botei logo no começo também, né? Coríntios, que Anselmo leu, né? Vocês viram o que é que nós somos em Cristo? Vocês viram não, não? Nós somos... Alguém percebeu lá, Coríntios 3, 2 Coríntios 3? Nós somos a carta escrita Mas carta de quem? de Cristo, da carta de Cristo, carta de Cristo. E quem escreveu essa carta? O nosso Espírito Santo, né? Vê só. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida
por todos os homens. Sabe o que as pessoas estão olhando para você, para mim, para Manuel? Elas não estão olhando se a gente está com a Bíblia embaixo do braço, não. De maneira nenhuma. Elas não estão olhando se a gente fala de Cristo. Elas estão olhando o que está escrito em nossas vidas. O livro de nossas vidas. Olha o que ele fala no versículo 3, Paulo. Porque já se manifestou em vós que sois a carta de Cristo. Já se manifestou. Ele não disse que vai se manifestar. Já se manifestou que vós sois a carta de Cristo. Ministrada por nós, escrita, não por tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Gente, as pessoas aí fora estão lendo a nossa carta. E a carta, todas as cartas não são igual não, viu? O Espírito de Deus escreveu uma carta para cada um de nós. E as pessoas estão lendo essa carta. A palavra fala que todos os homens estão nos lendo. Nós somos uma carta viva. Onde a gente vai, nós somos a carta de Cristo. Sabe o que está escrito nessa carta? Eu estou pedindo para que o Pai me revele a minha carta. Porque está escrito lá o que eu vim fazer aqui. Por que eu voltei? Por que eu decidi encarnar? Está nessa carta. Está escrita no meu coração. E eu peço ao Pai que Ele me revele para que eu cumpra o que está escrito na carta da minha vida. Aquilo que o Pai escreveu. A carta que pertence a Cristo. Gente, Papai do Céu está revelando coisas profundas para a gente. Né? É o que o Ronaldo falou, outra coisa, parece que foi o Ronaldo ou foi Anselmo, não sei quem falou hoje, né? Que nós não devemos somente falar, mas agir e viver aquilo que nós falamos. Né? Então, vamos abrir a nossa carta para as pessoas. Né? Eu quero ler Anselmo Carta. Eu quero ler a vida de Anselmo Carta. Eu quero ler a vida de Anselmo, de Manuel Carta. Eu quero ler a vida de Ronaldo Carta. E dizer, puxa, Ronaldo está realmente cumprindo aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. Né? Como parte do corpo de Cristo, muito lembrado. Gente, nós somos cartas vivas e o mundo não precisa da Bíblia para ler Cristo, para ver Deus, para saber que existe Deus. Eles precisam ler a nossa vida e a nossa carta, escrita por Cristo. Amém? Então, é tremendo, é profundo isso, que o Papai do Céu está fazendo em nossas vidas e nesse grupinho pequeno, né? Aí, agora eu entendo porque Jesus falou o seguinte, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me manifestarei ali, né? A palavra fala, eu estarei, mas o certo é manifestar. Eu me manifestarei a eles. E nós somos um grupo que estamos reunidos no nome de Cristo Jesus. E nós agora invocamos e pedimos ao Pai e ao Cristo que Ele se manifeste em nossas vidas aquilo que nós temos que fazer, o que está escrito na carta de nossas vidas, o que Ele escreveu em tábuas de coração, no coração, através do Santo Espírito do Pai, né? E que o Pai possa chegar no nosso ouvido e dizer, ó, Paulo, isso me preocupa assim, 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 assim. Eu digo, envie a mim. Não vou fazer feito Moisés, não. Que Moisés disse, eita, isso não dá para mim, não, deixa para o outro, eu não sei falar. Não, capacita-me, Pai, para fazer isso que está no teu coração. Porque eu tenho um corpo, e através desse corpo tu pode me usar. E fazer ser manifesto a tua vontade aqui na terra. Amém? E é maravilhoso esse princípio da oração, Ronaldo. Perfeito, perfeito, perfeito. Colocar Cristo como centro de todo o desejo daquilo que nós estamos pedindo. Centralizar Cristo naquilo. Para que é que eu quero dinheiro? Para satisfazer os desejos do meu coração ou para ser um mordomo, como você fala? Eu acho maravilhoso essa palavra de mordomia, você fala. Tremendo. E eu já estava também conversando com a gente sobre isso.
Nós temos que ser mordomo, nós temos que aprender a mordomia, o princípio da mordomia. O pai tem que nos ensinar isso. É o que Valéria colocou nesse vídeo, né? Nós não podemos reter. Nós temos que receber e jorrar. Receber e jorrar. Receber e jorrar. Aí, uns vai ser dinheiro, outros vai ser amor, outros vai ser saúde, outros vai ser visão, outros vai ser palavra de aconselhamento, outros vai ser palavra de... Cada um vai jorrar o que Deus vai dar para ele. Nem todos vai ser dinheiro, nem todos vai ser amor, mas o que Deus der para você, e você tiver cheio, jorre.